Oi, pessoal. Sou o professor Carlos Mota e eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês não sabem o quanto. A gente torce para que logo acabe essa pandemia, ou que ela encontre um controle e que a gente possa voltar para as aulas presenciais, para aquele contato também todas as segundas-feiras, porque faz parte, não é? A gente gosta de ali estar junto, de conversar, de trocar ideias, de colocar tudo que a gente sente na aula, durante a aula, né? Conforme as dúvidas vão surgindo. E eu vou aproveitar a aula de hoje, já que a nossa apostila número 2 foi finalizada, para justamente trabalhar um pouco dos temas que vocês apresentaram algumas dúvidas. Então vamos lá. São perguntas e respostas para que vocês possam organizar as ideias, tá certo? A primeira pergunta que me fizeram, inclusive por WhatsApp. O que é um demiurgo? Demiurgo é um criador, é o deus da criação. Então, atribui-se a ele também o poder da criação das letras. Por isso, ele seria então o deus das letras. Todo aquele que cria, todo aquele que imagina, todo aquele que coloca em prática um desejo, um sonho, algo que tanto anseia, é um demiurgo. O escritor é um demiurgo. Aliás, ele cria o quê? Né, pessoal? Quantas coisas ele não coloca aí no papel? Se nós pegarmos aí, vamos dar alguns exemplos de autores. Nós pegarmos vamos pegar Machado de Assis. Quantas obras ele não colocou em cena? Ele é um demiurgo. Ele criou personagens que parecem seres reais, que agem, que andam, que falam, numa sociedade que representava a época em que ele estava. Mas o escritor ou o demiurgo, ele precisa estar preso às convenções tradicionais de sua época? Não. Ao demiurgo é dado todo o poder da criação. Ele pode construir personagens de modo clássico em ambientes, em locais que sejam modernos. Isso vai depender da criatividade dele, do que ele pretende fazer, tá bom? Qual é a intenção da obra dele, a quem ele quer atingir. E eu digo para vocês, olha, todos eles brincavam com o tema. Alguns preferiam retratar na realidade fatos que muito incomodavam. Vamos ver aí como o navio negreiro de Castro Alves. Gente, dói quando você lê aquelas páginas e percebe quão sofrível era a vida dos escravos quando vinham da África para o Brasil. Mas nem nesse momento o Castro Alves não deixou de ser um demiurgo. Porque mesmo sendo realista, ele criou uma obra. Ele usou a imaginação dele para ele ir até uma situação e retratá-la. Então, recapitulando, demiurgo, deus da criação. Aquele que cria, aquele que dá vidas. Então, o escritor é um demiurgo, porque ele dá vidas. Vidas a quê? A personagens. Onde? Em ambientes. Quais ambientes? A depender do que ele pretenda, tá certo? Outra pergunta que me fizeram, que eu achei bem interessante aí. Quais são os elementos da narrativa? Tudo isso que nós estamos falando, o que o escritor produz? Ele produz um romance, ou ele produz um conto, ou uma crônica. Então, ele é um demiurgo. Mas todas as histórias precisam estar margeadas pelos elementos da narração. Narração, o próprio nome já diz, contar, narrar, falar, o que eu estou falando, o que eu estou contando. Quais elementos que vão estruturar essa criação? Então, aí, óbvio, vamos basicamente pelo que a gente já consegue entender. O protagonista, um personagem principal. Sem ele, a história não existe. Imaginem pegar a história de Cinderela e retirarem a Cinderela. O que sobra? Praticamente acabou a história. Então, o protagonista ou a protagonista a gente caracteriza como a personagem principal. Toda personagem principal tem o seu vilão. A ele é dado o nome de antagonista. Se eu pegar o Contos de Fada, Chapeuzinho Vermelho, retirar o lobo, o que sobra? Quem será o inimigo da Chapeuzinho? Mais uma vez, percebam, um depende do outro. E aí, nessa sequência, nós temos os coadjuvantes, os figurantes. Toda história necessita de um tempo. Pode ser um tempo cronológico ou um tempo que não seja cronológico. Ou seja, ele pode ser determinado, como pode ser qualquer tempo, em qualquer espaço, e não ser citado diretamente pelo autor. Porque o autor ele tem
que é o demiurgo, ele tem várias opções. Ele pode utilizar, gente, de um tempo cronológico corrido, tá, ó, dia, meses, anos, etc., cronologicamente dizendo, ou ele pode utilizar o tempo que a gente pode chamar também de não linear. Então, o que seria não linear? Passado, presente, futuro, passado, futuro, presente, sem uma ordem cronológica. É diferente do tempo cronológico, que seria o tempo aí, a gente poderia considerar também como tempo linear. Um tempo, ó, que começa aqui, vamos supor, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, sequencialmente. E o tempo não linear. Eu estou em 2020, volto para 2005, retorno para 2014, vou para 2001. É óbvio que o demiurgo, que é o escritor, que é quem produziu o texto, quando ele faz essas viagens no tempo, ele tem aí algo na cabeça. Nada é feito sem objetivo. Imagina uma personagem viajar em diversos flashbacks sem nenhum interesse para a história. Não teríamos história, correto? Indo nessa sequência aí, outra pergunta que me fizeram, que eu achei bem interessante, viu? É, Quantos países africanos integram a CPLP? Lembrando que nós temos os escritores falam, aqui os nossos, tá? Se utilizam dos elementos narrativos e principalmente tem como fio condutor a língua portuguesa, que é o nosso idioma, tá? Lembrando que 9 países pelo mundo falam e escrevem em português. No total, aí, segundo a ONU, estimativas de aproximadamente 300 milhões de habitantes atualmente. Atualmente, tá? Sendo a quinta língua mais falada do planeta. E essa língua só tem algum valor porque o Brasil, eu digo em termos de quantidade numéricas, porque o Brasil integra a CPLP. Porque só no Brasil moram aí 212 milhões dos 300 possíveis. Então vejam a grandiosidade do nosso Brasil. Eu tenho uma só língua portuguesa? Não! Nós temos duas línguas portuguesas. Uma falada exclusivamente pelo Brasil, que a gente pode chamar de português brasileiro, tá? Falada aí por 212 milhões de habitantes. E a outra, chamada de português europeu, conversado, escrito pelos outros 8 países, tá certo? Que somando não chegam a 100 milhões. Então percebam a grandiosidade da nossa língua, ok? Essa língua que no próximo dia 5 de maio tem o seu dia decretado como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, portanto, no dia 5, vocês comemorem, por favor, essa grandiosidade. Nós temos uma língua que nos cerca, que faz parte do nosso cotidiano, que expressa os nossos sentimentos. Então a gente não pode deixar aí de dizer aos demais, às outras pessoas, tá? Que não conhecem e nem imaginam que exista um dia assim, tá certo? E para terminar, me fizeram outra pergunta. No caso, qual aí a diferença de um conto para uma crônica? Bem, o conto é uma história também pequena, com poucas personagens, um fato único, tá? Mas o conto ele pode avançar-se, ou seja, vários movimentos acontecerem dentro daquela história. Diferentemente da crônica, que é como se fosse uma fotografia. A cena é aquela, o estudo é sobre aquele perfil e ela é muito mais reflexiva do que reativa. O conto não, pode acontecer a mesclagem de uma reação dos personagens a uma reflexão, diferentemente da crônica. Mas a gente vai voltar a estudar isso nos próximos vídeos, tá bom? Porque a apostila 3 ela adentra esses temas. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Um grande beijo e eu não vejo a hora da gente retornar e estarmos todos juntos de novo. Um beijo para vocês. Tchau. E qualquer dúvida, vocês já sabem, podem mandar para o meu WhatsApp. Beijo!